Tudo bem, Coelho? Boa noite. Tudo bem, muito bem. Tá conseguindo falar? Tô. Tá bom. Ontem você disse que precisava ganhar de qualquer forma, né? O time precisava vencer. O que deu para a gente notar, primeiro, uma mudança de postura com a bola, né? Você com quase todo o time no campo ofensivo, empurrando o Fortaleza. O Avelar voltando um pouquinho, dando um pouco mais de liberdade de saída pelo lado do Manuel. Mas eu queria te perguntar, mais do que tudo isso, aquilo que você destacou que tinha te preocupado, que era a questão do comportamento e dos jogadores de cabeça baixa. O Corinthians conseguiu recuperar um pouquinho dessa autoestima, não só o resultado, mas principalmente a autoestima? Gente, boa noite. Começou na segunda-feira, quando a gente fez um treino realmente muito intenso. E na terça-feira, pré-jogo, alguns jogadores, acho que a maioria, quando a gente pensou em marcar pressão, ser agressivo para mudar realmente o comportamento. Não adianta só eu falar para mudar o comportamento. O treino precisa exigir isso, que o treino mude o comportamento. E eles atingiram velocidade de jogo na marcação-pressão no treino da terça-feira. Então, são jogadores muito inteligentes, porque foi uma ideia nossa, junto com a comissão, de pressionar e de sair em três. Fazer com que o Gabriel fique na frente dos três zagueiros, com que o Michel atinja a última linha, né? Dar um pouco de liberdade para os extremos e deixar o meio mais móvel para abastecer o nosso 9. Né? Então, méritos agora dos jogadores, porque eles mudaram a chavinha. Foi uma ideia que a gente colocou, mas para executar é muito difícil. Eles conseguiram executar hoje de uma maneira que acho que o torcedor gostou. Gostou de ver com que eles jogaram com a bola e sem a bola, o quanto eles se entregaram. E volto a dizer, são jogadores muito inteligentes que se a gente tiver treino realmente, eu acho que a gente pode evoluir muito mais. Coelho, parabéns pela estreia, pela vitória. Obrigado. O que representa esse resultado para o início do seu trabalho, e que acaba com uma sequência de 8 jogos sem vitória, e o Corinthians hoje volta a marcar 3 gols, o que não fazia há muito tempo, a última vez tinha sido contra o próprio Fortaleza no primeiro turno? Olha, marca muito, porque a sensação que eu tenho quando o árbitro acabou o jogo foi do sim que eu tive quando eu tinha 10, 11 anos, quando eu fui aprovado na peneira do clube. A sensação é maravilhosa. E os jogadores proporcionaram isso. Eu volto a dizer, eles são fantásticos, eles trabalham. E na segunda-feira, quando eu fui falar com eles, aquela preocupação, eu fiquei também preocupado. Mas eles fizeram com que as coisas funcionassem de uma tal maneira, porque eles querem. E isso me deixa muito feliz. 3 gols é bom, né? É bom, né? Por ficar exposto, às vezes, a gente toma gol, que é uma saída em 13, e se a gente não tiver um pouco de discernimento ali, para não ficar se desfazendo muito rápido da bola, porque fica exposto quando perde, mas como você sufoca o adversário com uma linha de 5, né? Entre as linhas, com amplitude, e com um atacante que realmente é muito bom, eu acho que a gente consegue realmente fazer mais gols do que tomar. Coelho, aqui, boa noite. Boa noite. Você falou do time, da importância de voltar a vencer, e citou há pouco o fato de, quando você tinha 10, 11 anos, você bateu na porta do clube. Lá eu queria retomar essa questão. Queria que você falasse um pouco mais sobre o que representa para você, Coelho. Você até falou no início da transmissão que seus pais estavam aqui assistindo o jogo, né? O que é que representou tudo isso para você, pessoalmente, não só como técnico do Corinthians, mas por tudo que você, como pessoa, viveu aqui dentro desse clube e ainda vive? A minha história aqui dentro, ela é de alegrias, de tristezas, de uma série de situações. Mas tem uma coisa que ela fica sempre dentro. Você sabe tudo que você tem hoje, que meus pais têm, que minhas filhas têm, o que pode vir a acontecer, é o Corinthians que me proporcionou. Então, eu não penso se amanhã eu vou sair, se vai chegar alguém. Eu quero viver cada dia para ajudar o clube que me proporcionou tanta coisa. Entende? Então, quando eu tive essa notícia que eu ia assumir o jogo hoje, eu fiquei numa felicidade muito grande, porque eu poderia retribuir tudo que o Corinthians fez por mim. É questão de educação, é questão de tudo. O Corinthians foi minha casa. Eu saí da minha casa muito cedo. Então, as pessoas que estão lá na base hoje, onde eu estava uma semana atrás, as pessoas que estão no profissional hoje,
eu sempre dou muito valor, porque eu sei o que significa o Corinthians para minha família. Não é para mim, é para minha família. Então, vencer passa um filme na cabeça. Morava aqui atrás, entendeu? Quando o estádio era um CT, entende? Com 3 campos e só. Bola caindo aqui na radial, não tinha bola para treinar e você lá. Então passa um filme. Hoje, quando eu saí do CT e vim para cá, passei por situações aqui, no centro de Itaquera, onde minha mãe me levava, onde a gente comprava tênis, comprava roupa. E não tinha muito dinheiro para aquilo. Meu pai e minha mãe, vai para o Corinthians, vai para o Corinthians, vai para o Corinthians. E graças a Deus hoje a gente conseguiu uma vitória que faz a gente lembrar de muita coisa. Coelho aqui, boa noite. Boa noite. Além da inteligência dos jogadores que você exaltou aí, queria que você falasse sobre a aceitação que você teve nesse grupo. Hoje, no decorrer da partida, a gente viu você direto ali incentivando, abraçando os jogadores. Ao término da partida, aquela pequena reunião no centro do gramado, agradecendo a torcida. Queria que você falasse da aceitação que você recebeu por parte de todo o elenco do Corinthians e, aproveitando o gancho também, como é que você vê a situação de momento nessa briga por uma vaga no G4? A aceitação é o seguinte, o boleiro, ele gosta da verdade. Se você ter 2 conversinhas com ele, não vai funcionar. Então eu procuro sempre falar a verdade. E procurar colocar com que ele pense no que está acontecendo hoje. A gente está numa briga por uma Libertadores, eles precisam entender isso. Mas se ele não se cobrar e não tiver cobrança, principalmente no dia a dia, não vai funcionar. Mas se você for verdadeiro com ele, cobrar ele da maneira correta que tem que ser cobrado, eles vão te aceitar. Entende como funciona? Não importa se você está há muito tempo como treinador ou você está chegando agora. Tem que ser verdadeiro com o jogador que ele vai entender aquilo. Entende? E a nossa briga está aí. Eles entenderam que a gente está numa briga boa, que é importante para o clube isso, que é importante para todo mundo a gente estar numa Libertadores. Então, eu acho que eles entenderam o recado, eles deram um recado também, foram bem demais hoje. É um orgulho demais, é um orgulho tremendo estar com eles. Falei isso na pré-eleição, que eu tenho uma felicidade muito grande de estar fazendo parte disso hoje. E a gente espera fazer com que sábado as coisas também continuem da melhor maneira possível. Coelho, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Quando acabou o jogo, a gente viu vários jogadores desabando no campo, né? É um sinal muito claro, né, de doação e de quanto essa vitória foi importante para os jogadores e para você. E esse gesto seu, né, de depois chamar todo mundo, reunir todo mundo, evidentemente que foram 2 minutos lá de uma conversa que você teve com os jogadores. Eu queria que você passasse o que de mais importante aconteceu naquele papo. Qual foi a palavra assim mais forte que você disse aos jogadores e eles disseram para vocês? O que aconteceu ali foi o seguinte. Nós temos uma nação, bicho. O torcedor, ele é fantástico com a gente. Ele ama o Corinthians, cara. Por mais que a gente esteja em momentos assim difíceis, às vezes, eles estão sempre aí nos apoiando. Então, a gente tem que retribuir isso para eles. Eles têm que estar do nosso lado sempre. Porque eu sempre falo uma coisa. O jogador, quando joga no Corinthians, ele tem que entender uma coisa. Um carrinho, uma disposição, uma briga de dividida, um ganho em dividida da bola, vale mais que um drible, Eles precisam entender, eles entenderam isso hoje. Então, o torcedor, ele entende muito bem. Hoje a gente poderia ter perdido, empatado ou ter ganho. E eles iam entender que a gente se doou demais hoje. Esse é o espírito. Se não vê um resultado positivo, mas eles iriam entender hoje que o time jogou realmente para ganhar o jogo. Não só com a bola, mas sem a bola. Então, agradecer. A gente tem que agradecer o torcedor sempre que vem aqui. E é isso que eu procuro passar para os jogadores, eles entenderem e agradeceram. Coelho, pelo que a gente está observando, você deve ser o técnico do Corinthians até o final do ano, pelo menos se nada mudar nesse meio tempo. E você disse agora que você colocou na cabeça dos jogadores que queria uma doação, uma entrega diferente para essa quarta-feira, ela veio. Pensando nos próximos jogos, você vai tentar manter a mesma estratégia de jogo ou depende, cada jogo demanda uma estratégia diferente? Não, depende. A gente tem que ver se tem jogador com condições de jogar, uma série de situações que não dá para a gente falar aqui agora. Amanhã de manhã a gente decide, tem o treino dos relacionados amanhã, mas a gente tem que pensar com calma o que a gente vai fazer. Vamos curtir um pouco a vitória, porque faz tempo que ela não vem, né? Então, amanhã de manhã a gente reúne com a comissão e a gente vê o que a gente faz. Coelho, aqui, boa noite. Boa noite. O que chamou a atenção no jogo de hoje foi a presença dos homens de meio campo na área do adversário. O Corinthians não vinha apresentando nos últimos jogos. Na área? Isso, na área do Fortaleza. Tá. O Júnior Urso apareceu constantemente.
Essa agressividade vai ser constante dentro do seu estilo de jogo? Te propõe peças para você continuar com essa característica? Não, o elenco, como eu já falei aqui no início, ele é muito inteligente, ele consegue fazer aquilo que a gente pede para eles. O jogo tem que ser agressivo. O jogo do jogador do Corinthians ele precisa ser agressivo, organizado, mas agressivo. Ainda falta um pouquinho. Falta o Júnior entrar mais, falta o Pedrinho entrar mais, o Vital entrar mais na área. A gente precisa preencher a área. Quando você faz uma saída em 3, você tem essa situação de profundidade. Quando ela cai do lado, fazer com que essa bola chegue no fundo por esses caras que estão por dentro. E aí sim a chegada na área é importante. Mas é tudo muito, como eu posso dizer, em função do que eles fizeram. Eles realmente fizeram acontecer. Porque, gente, não dá para a gente fazer tudo em 2 dias. Então foi uma ideia. E eles acreditaram naquilo e fizeram. Então, a vitória hoje, o mérito total da vitória hoje, dos jogadores, sem dúvida alguma. Coelho, na sua segunda linha, o Pedrinho jogou hoje por dentro, mas do lado esquerdo. Inclusive, o primeiro gol saiu dali no chute cruzado dele. Antigamente, ele parecia que estava de castigo do lado direito. É esse o entendimento que você tem em relação ao Pedrinho, jogando ou centralizado ou do lado esquerdo? E em relação ao Bozelli, se você recebeu algum abraço especial, já que a bola não chegava para ele faz tempo. Não, mas a tua pergunta, ela combina com o que você acabou de falar agora por último. O Bozelli precisa de jogadores do lado dele para fazer com que a bola chegue. O Pedrinho, eu só dei uma instrução para o Pedrinho, para ele jogar futebol, fazer o que ele tem que fazer com a bola, e a única coisa que ele tem que fazer é correr atrás dela depois quando perde. O Pedrinho é um jogador que tem que jogar solto. Só que ele não pode, de maneira nenhuma, desligar do jogo. Então isso ainda acontece às vezes. É um jogador muito talentoso que a gente tem que cuidar. Mas a parte ruim, ele precisa entender que ele tem que fazer. E quando ele se junta ali com o Vital, com o Bocelli, até mesmo com o Júnior Urso, facilita para ele o leque de jogo. Então, o 9 facilita quando tem o Pedrinho ali solto, fazendo com que a bola chegue para qualquer lado do campo. Coelho, 2 perguntas. Eu queria até aproveitar que está aqui o Wilson, do Willian. Eu queria saber se houve alguma conversa entre vocês sobre a sua permanência na comissão técnica, mesmo com a chegada de um técnico que provavelmente deve ser o Thiago Nunes. E além disso, eu queria saber de você. Você falou que propôs uma nova ideia aos jogadores, mas que você disse que também ouviu os jogadores. Eu queria saber o que você ouviu dos jogadores. Você realmente ouviu ali deles uma predisposição a querer mudar, a querer falar, vamos jogar diferente, vamos jogar para frente? Foi isso? A questão de permanecer ou não, eu estou num clube e eu sou funcionário dele. Quando eles precisarem de mim, eu vou estar sempre à disposição. Não importa se for no 20 ou no profissional, ou como auxiliar, qualquer tipo de situação. E qual que é a outra pergunta? Você disse que conversou com os jogadores e ouviu. Ah, tá. Sim. Quando a gente propõe alguma coisa para o jogador, a gente precisa escutar o feedback deles. E eles aceitaram. Eles se proporam a fazer com que as coisas funcionassem e mudassem. Então isso me deu confiança para continuar com a ideia com eles, entende? E aí eu fico muito feliz porque eles pegaram muito rápido. Quando o jogador quer fazer, não tem jeito. Eles fazem mesmo. O nosso elenco ele é muito inteligente, eles conseguem fazer com que as coisas funcionem. E o resultado foi a vitória hoje. Coelho, a impressão que a gente tinha até um tempo atrás é que o Bozelli já tinha desistido de continuar no Corinthians no ano que vem. Ele disse que ia chegar no fim do ano, ia discutir com a família e tal. Ele já estava um pouco desiludido porque ele não estava conseguindo ter uma sequência. Você acha que daqui para frente você consegue convencer o Bozelli que é possível ficar e vencer no futebol brasileiro no ano que vem? Eu acho que ele mesmo já se convenceu hoje, né? O que ele fez hoje é algo que deixa a gente muito feliz e esperançoso, porque realmente é um atacante que tem muita qualidade, é muito inteligente. Então eu espero que ele tenha entendido que realmente as coisas não funcionam da maneira que a gente quer em algumas situações, mas o que ele fez hoje mostra que ele tem plenas condições de vencer aqui, já está vencendo, porque depois de tantos jogos sem vitória, ele vem hoje e faz 2 gols e faz com que a torcida vibre, com a torcida que ele saia aplaudido. Não tem como ele não pensar em outra situação, em vencer dentro do clube, em vencer no futebol brasileiro.
Coelho, mais uma aqui. No meio dessa história toda sua no Corinthians, existe uma que sempre volta à tona e voltou mais uma vez hoje, que é o pênalti de 2005, que você aos 42, contra o São Paulo, o Rogério defendeu. Como era o Rogério hoje, esse assunto voltou à tona. Queria perguntar para você se isso, de alguma forma, o teu primeiro jogo agora como técnico, ser contra o Rogério e vencer, tem algum sabor diferente por isso, ou tanto faz? Não, tanto faz. Ele não estava jogando, eu também não. Então, nem passou isso pela minha cabeça, sendo sincero. Eu estava tão focado no jogo que isso não passou pela minha cabeça. Ele mostrou ser realmente um treinador de nível, porque o time dele joga realmente difícil de marcar, difícil de enxergar, mas não passou pela minha cabeça isso não. Oi, Coelho. Foi o segundo jogo que o Corinthians venceu por 3 gols nesse Campeonato Brasileiro, coincidentemente, de novo com o Fortaleza, um jogo com muitas possibilidades, muito agitado. Te deu saudade da sua época de jogador? Te deu saudade de estar jogando de novo? Te relembrou 2005, aquele título brasileiro? Hoje, no fechamento ali, antes de entrar no jogo, a primeira coisa que eu falei para os jogadores foi exatamente isso. Pela primeira vez depois que eu encerrei minha carreira, deu vontade de jogar futebol hoje. É impressionante. Passa o filme realmente e deu vontade de jogar, mas não pode mais, né? Também não era nenhum grande jogador também. Mas eu estou muito feliz com a vitória, estou muito feliz com o que aconteceu. E agora pensar no próximo jogo. Gente, fechou? Obrigado.